Ele fez parte da maior equipe esportiva da TV brasileira de todos os tempos, ao lado de Luciano do Vale, Juarez Soares, Elias Júnior, José Luiz da Atena, Olivério, Eli Coimbra. Ele fez história no Show do Esporte. Jornalista premiado, teve o privilégio também de trabalhar com grandes nomes do rádio, como Fiore Giliotti, Éder Luiz, Dirceu Maravilha. E nos últimos anos, especializou-se nas narrações de automobilismo, motociclismo, mais recentemente Fórmula Indy, onde registrou momentos marcantes. Mas ele vai contar vários desses momentos aqui com a gente, vai compartilhar um pouquinho do que ele viveu. Pode chegar, Otávio Muniz. Muito obrigada, viu? Que bom que deu certo. Que ótimo. Você sabe que esse podcast, Tatá, a gente se conhece como Tatá, né? Tatá Muniz. Esse podcast, que eu tenho agradecido muito a audiência e a resposta, né, que eu tô tendo, eu achei que no começo eu falei assim, eu vou falar do passado, vou falar disso, que parece saudosismo, né? Mas aí eu fiquei sabendo, Tatá, e realizando que essa geração que tá aí, muitos não conhecem, não sabem, não têm a menor ideia do alicerce que nós criamos. Não é querer se superestimar, mas é contar a história como ela deve ser contada e dar o crédito para as portas que a gente abriu. Você não acha legal? Eu acho ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Que bom. Estou envaidecido de estar aqui com você. Obrigado pela abertura elogiosa. Você citou alguns colegas que já não estão mais conosco, né? Estava contando aqui anteriormente que outro dia me apresentaram uma fotografia onde estão 3 dos citados, né? Luciano, Juarez, Eli e eu, na porta do Estádio Olímpico Monumental em Porto Alegre, final da Libertadores de 95, e só eu estou aqui. O rapaz me pediu um autógrafo na contracapa da foto, né? Na traseira da foto, e eu me emocionei. Mas eu acho que a gente tem que contar, sim, para todo mundo o que é que nós fizemos. Você só se equivocou ali na abertura. Não é ele fez parte, é nós fizemos parte. A gente tem que contar isso para todo mundo. Porque era uma época em que a gente fazia na unha, não havia televisão por assinatura, e nós éramos tudo, a TV aberta, a TV por assinatura, o blog, o streaming, o canal do YouTube, tudo que tem hoje. Então a gente tem que contar mesmo, rememorar mesmo e mostrar para essa meninada que esse negócio aconteceu muito antes deles terem nascido. Isso é importante, afinal de contas, quem não tem história não tem nada. Né? É verdade. E aqui, no caso, o Show de Esporte foi o primeiro programa segmentado, né? Não existia isso na televisão. Hoje você tem vários canais, você pode escolher o que você quer. Você pode escolher o que você quer assistir, né? Você liga lá, tem o streaming, acabou. Mas na TV aberta, o primeiro grande programa segmentado foi o Show de Esporte. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Não havia nada parecido. Programa que começava às 10 da manhã e não tinha hora para terminar, do qual você foi apresentadora, centenas de vezes. Produzido por pouquíssima gente, com muito talento. Poderia aqui nominar as coisas que eu vi, as pessoas que eu vi trabalhar. Enfim, uma honra ter feito parte dessa história do Show do Esporte. Indiscutivelmente o maior programa esportivo da história da televisão brasileira, com respeito a todos os demais. Hein? Isso não tem demérito para ninguém, mas o Show do Esporte realmente era diferente. Quais eram os desafios que a gente tinha nessa época? Principalmente você como repórter, você foi durante muitos anos repórter de campo. Sim. Né? Até chegar na narração. Na Bandeirantes nunca houve narração, mas sempre repórter de campo. Você já começou como repórter de campo? Pois é, Silvio, eu tenho muito tempo de carreira, apesar de ter pouca idade, né? Eu estou próximo, quando nós estamos gravando esse podcast, eu estou próximo de fazer 60 anos, mas eu comecei a minha carreira com 13. As pessoas até perguntam, poxa, mas você tem 46 anos de carreira e só 60 de idade? Eu falo, pois é, eu não fiz outra coisa na vida.
13? 13, porque eu sou de uma família de cronistas esportivos, né? É uma coisa que vem do meu avô, passa pelo meu pai, Otávio Muniz, o primeiro, 50 anos de Jovem Pan, Corinthians em Marcha, videotapes da Record, quando o futebol nasceu na televisão. Passou pelos meus irmãos de maneira mais ou menos, mas chegou em mim muito forte. Então não fiz outra coisa. Então tenho muito tempo nisso e sempre como repórter. Locutor vai chegar a parte da história. Foi uma ideia do Luciano. Mas enfim, na Bandeirantes como repórter, acho que a maior dificuldade... Dificuldade não, desafio. É, desafio. Ou era dificuldade? Não, era desafio. Pode ser desafio. É que a gente enfrentava gente muito poderosa, né? A nossa época era a época em que a gente concorria com a TV Globo de igual para igual. Igual para igual, não. Não, a gente concorria... Só se fosse no sentido do talento, não, porque no sentido de estrutura... Não, é isso, a gente concorria... Bastava. A gente concorria de igual para igual nos eventos, talvez seja essa a expressão, mas com muito menos recursos de todos os tipos, inclusive técnico. E esse era o maior desafio, como é que você enfrenta um gigante daquele, bate num gigante daquele, como nós cansamos de bater. Eu tenho histórico, eu em transmissão junto com os colegas, nós cansamos de bater na Globo em audiência. Até que depois do evento final do Brasileiro de 90, a Globo se conscientizou que nunca mais ela poderia nos deixar sozinho. Porque na final do Brasileiro de 90, que é aquele domingo de dezembro de 1990, a Bandeirantes bate a maior audiência da história antes da fração no Ibope. Agora há a fração, é 10,2. Naquela época não existia. E nós alcançamos 53 pontos de audiência. Eu dei, inclusive, um quadro para o Luciano de presente no aniversário dele. E aquela a maior audiência da empresa, e daquele dia para frente, porque a Globo não estava, ela aprendeu que nunca mais poderia deixar os integrantes do Show do Esporte, nós sozinhos. Porque tinha uma parceria. A Globo, ela tinha os direitos, Bandeirantes também. Então, isso você pode fazer. E na época a Globo não quis abrir o domingo. Isso. Eu nem lembro o que era no domingo, se era já o Faustão, não lembro o que era. Acho que já era. Mas, enfim, normalmente a Globo não abre a programação, né? Você vê em Copa do Mundo e tal. Agora é o canal segmentado. E ali subestimou aquela equipe? O Luciano Kiko e o Paulo Roberto tiveram a brilhante ideia de comprar o campeonato que a Globo não queria, porque lembre-se, o Campeonato Brasileiro se deu após a Copa do Mundo. E o fracasso contra a Argentina foi um peso enorme para a Globo e para todos nós. E a Globo falou, não, o Campeonato Brasileiro não vai ter audiência nenhuma, ou vai ter pouca audiência. Nunca imaginou a Globo, e nem podia imaginar que o Corinthians ia chegar na primeira vez para ganhar um título. Já tinha chegado em 76, mas não ganhou o título. Agora ganhou o título. E a Globo desacreditou, não sei de quem foi a ação. Não sei se foi do Ciro, não sei se foi do senhor Armando, não sei de quem foi. Cometeu um equívoco, todo mundo comete. E o Luciano comprou o campeonato exclusivo e a final foi Corinthians e São Paulo, com o Corinthians campeão, maior audiência da história da Bandeirantes, até a fração existir. Chamado é invadido pela torcida corintiana aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E agora virou realmente um autêntico palco preto e branco. Neto e os jogadores corintianos com o troféu de campeão brasileiro finalmente conseguem chegar ao ponto de origem. Depois da fração, a maior audiência da história da Bandeirantes é Corinthians e Vasco, curiosamente Corinthians de novo, na final do Mundial de 2000 no Maracanã. Você, nessa época que você conviveu com... Nossa, nós estamos falando aí de Cabrini, de Juarez Soares, de Eli Coimbra. Aliás, teve um prêmio agora na CESP, que eu fui agraciada pelo prêmio Rejane Ritter, que tinha lá o troféu Eli Coimbra, foi para o Márcio Canuto. Fui eu que criei. O quê? O troféu Eli Coimbra fui eu que criei, inclusive com lei municipal. Posso contar? Claro que eu não pode, quero tomar todo o tempo disso. do mundo. É assim, eu trabalhava... Você deve se lembrar do Ivo Morgante. Claro. Que foi do Aqui Agora, cabelos loiros como do Gugu e tudo. Sim. O Ivo Morgante era vereador em São Paulo pelo PFL. Tá. E eu tinha deixado a Bandeirantes, crianças pequenas em casa, precisava trabalhar. Fui ser assessor de imprensa do Ivo Morgante na Câmara Municipal de São Paulo. Olha que legal. Aí, determinado dia, o Eli faleceu e eu... Oi, você me permite escrever um projeto de lei para transformar o dia do repórter esportivo em São Paulo em 8 de dezembro e adicionar a ele um prêmio com o nome do Eli Coimbra? E ele falou, sim, permito. E nós fizemos. Então isso é uma lei municipal, dia do repórter esportivo na cidade de São Paulo, troféu Eli Coimbra. Eu nunca ganhei o troféu Eli Coimbra, aliás, vai aqui um recado para os colegas. Isso não existe, né? O criador do troféu nunca ter ganho, mas eu fico feliz. Isso. Canuto, Roberto Silva, eu entreguei para um monte de gente esse troféu. Fui eu que criei. Mas, Tatá, mas vem
a valorização. O meu veio tardio. Não, né? o senhor tinha que vir muito mas, antes. Mas caramba, mas tem que vir, uma hora você chega. recebeu Regiane Ritter ainda com ela viva. Isso que é mais das legal. mãos dela. É isso, não é maravilhoso? O Eli infelizmente, não está mais conosco. Meu irmão, meu amigo. Então, eu citei sem querer isso, né? Eu não sabia que você ia falar disso, senão eu tinha trazido. Não, eu falei do Eli Coimbra porque até o Olivério estava aqui, eu entrevistei o Olivério, ele falando, Silvia, eram poucos repórteres que eram os melhores do Brasil. Eram aqueles repórteres esportivos. Que, aliás, eu estava olhando que são poucos, mesmo e continuam sendo poucos, né? Dessa época, no sentido de aprendizado, de vivência, foi muito mais desafio ou foi muito mais aprendizado? Não, foi muito mais aprendizado. Não, somado ao desafio, né? Poucas pessoas sabem que eu cheguei no Grupo Bandeirantes, que é a marca da minha vida, isso é indiscutível, inclusive da minha vida pessoal, né? Eu cheguei pela Rádio Bandeirantes, eu não comecei na televisão. Eu já estava no Grupo Bandeirantes há 4 anos. Eu havia feito 4 grandes coberturas: Pan-Americano de Indianápolis, Olimpíada de Seul, em loco, Copa América de 89 e Copa do Mundo de 90. E depois é que eu vou para a televisão. Quando eu cheguei na televisão, meu parceiro de reportagem era o Datena. O Datenão era meu parceiro. A gente fazia medida do gol com a Trena Starret. Como que é isso? O cara chutava de determinado lugar do campo. Paulo Roberto, o Kiko e o Luciano, que eram as cabeças pensantes, promoção, pensaram numa ação para Trena Starret. Então, do ponto que o cara chutou até a linha do gol, vamos medir e vamos ver quem acerta esse palpite pelo telefone. Não existia WhatsApp, nem celular, nem nada. Então, o Datena, sempre preguiçoso, ficava na base do gol. Como assim? Sempre, porque ele não queria andar, ele tinha um peso muito grande. Você vai trazer ele aqui, ele vai contar. Então, ele ficava com a trena no ponto onde o cara chutou e eu ia puxando a trena de 100 metros até a linha do gol pra gente medir o gol. Então o Datena era meu parceiro, mas o Datena, ele vinha da Globo e o mote dele, você vai se lembrar, era outro, não era transmissão ao vivo, porque o Datena era divertido. Ele era um poeta. Ele queria outra coisa, tanto que depois ele migra para narração em 92. E aí vem o Eli, da Rede Manchete, que o Luciano traz de volta, e o Eli era, como indiscutivelmente sempre foi, o maior repórter esportivo de televisão ao vivo deste país. Isso com todo respeito a todos os demais. E eu fui procurar aprender. E colei no Eli, literalmente, até que o cargo foi transmitido a mim num Brasil e alguém em Fortaleza em 95. Ele falou, é o seguinte, eu vou subir para ser comentarista, porque, como o Datena já havia dito, não há como competir com ele. Competir com ele é comigo. Não é por nenhum motivo, Silvia, é porque eu tentava contrabalançar o talento com o tanto de trabalho. Então, se o Eli acordava às 10, eu acordava às 4 da manhã. Se ele ia dormir à meia-noite, eu ia dormir às 3. Se ele tinha 10 informações, eu tinha 50. Quem colocou estatística na televisão em transmissões de futebol no Brasil fui eu. Eu fazia no colo 4 apontamentos: chutes a gol, faltas, escanteios e passes errados aqui no lápis. Isso está aí. Você ia marcando? Ia marcando no papel. Por quê? Porque quando eu cheguei na televisão, o Luciano falou assim para mim: você vai trabalhar pouco comigo e muito com o Silvio Luiz. Eu falei, tá, isso quer dizer o quê? Falou, quer dizer que após cada gol, o Silvio Luiz vai gritar uma frase para você que vai marcar a sua vida, ó, Luciano. E vai ser marca sua para o resto da existência. Falei, qual é a frase? Ele vai falar, Otávio Muniz, o que é que só você viu? Todo mundo lembra disso. O que é que só você viu? E o Luciano falou, eu não quero... alguma coisa que só você Eu não quero que você minta. Eu não quero que você brinque. Você vai falar coisas que só você viu. E assim eu cumpri a promessa. Então isso me fazia triplicar, quadruplicar a atenção nos jogos de futebol. Quero confidenciar uma coisa para você que pouca gente sabe. Este é o título do meu livro, que o ano que vem deve estar aí à disposição. Otávio Muniz, o que é que só você viu? E o subtítulo vai, o que você também ouviu e o que você presenciou. Porque aí eu vou contar uma porção de histórias. Nossa, que delícia! Vai ser minha primeira experiência escrevendo um livro. Você mesmo está escrevendo? Não, eu estou narrando para alguns pequenos gravadores que estão nos carros da família. No meu quarto, no escritório. Lembro de uma história, vou no gravador. Tem uma pessoa fazendo a transcrição, ghostwriter, como dizem, né? Sim. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo, até porque eu preciso de um livro para o meu currículo Lattes, por conta da aula, esse tipo de coisa. Aí é uma outra história paralela. Então, e você sabe que foi bom ele tocar nesse assunto, que quando eu resolvi fazer o podcast, foi depois de uma palestra
que um professor de jornalismo da USP deu lá na Unip, e quando terminou a palestra ele falou assim, essa geração sua, do Otávio Muniz, do Datena, vocês ainda estão trabalhando, vocês ainda estão produzindo, mas ninguém parou para contar o que era. Então hoje os estudantes de jornalismo não têm essa bibliografia para ir lá pesquisar, mesmo no clique que eles estão acostumados. Não tem. Tem lá alguma outra coisa. Então, essa jornada, tudo isso que você vivenciou, que você está marcando, coisas que você guardou, tudo isso é maravilhoso para passar. Pena que não dá para passar tudo aqui, mas daí vai estar no livro. No livro também não vai caber tudo, né? Se você me permitir aqui, as pessoas que me procuram nas redes sociais é só procurar por Octávio Tatá Muniz. Tudo junto. Eu tenho um canal do YouTube, ele está no ar desde 2009. Eu reconheço dar pouca atenção e tempo a ele. Ele deve ter lá 1.400 vídeos, tanto meus como coisas que me mandaram ou me marcaram. Você está lá numa porção deles, por razões óbvias. E tem lá nos últimos 14 anos, que eu não acho que é um número estrondoso, dizem até que é, mas eu não acho, 2 milhões de visualizações ou 3 milhões. Lá tem uma grande parte daquilo que a gente fez na televisão. Portanto, quem quiser ter noção do que eu estou falando, há jogos inteiros ali, há momentos históricos da televisão. Para viver também este dia espetacular para a vida esportiva do Brasil, no momento em que é dado ao público brasileiro o estádio municipal que muita gente combateu, muita gente desacreditou, mas que Mendes de Moraes transformou numa realidade palpável, magnífica, esplêndida, estonteante. Então, eu tenho muito mais guardado, tenho feito um esforço na empresa para digitalizar todo mundo e colocar isso a público. Porque não adianta nada você ter uma fita guardada e não mostrá-la para ninguém. É como ter um livro que ninguém pode ler. Então, no futuro, se tudo der certo o que a gente está fazendo, esse arquivo público vai estar à disposição em baixa qualidade, obviamente com chancela pelo fundo, para ninguém... Hoje direitos é um negócio muito complicado, né? Tem lá muita coisa, da época da gente do Show do Esporte, de Pernambuco, onde eu tive com o Luciano, da PSN, da minha carreira, da minha empresa, do National Sport Channel, agora, recente, com a Com Brasil, enfim, tem a época do papai, preto e branco, tem muita coisa. Você mandou um vídeo para mim que, assim, para mim é emblemático. É um jogo que acho que o Datena estava era o Luciano. Isso. Se é Corinthians e São Paulo, é o Luciano. Luciano, vamos lá. Zico. Isso. Juarez. Gerson, Rivelino, que ele chamava todos os comentaristas. Datena no helicóptero. Não, Olivério no helicóptero. Olivério. Que ele faz até uma entrada. Datena de um lado, cobrindo São Paulo, e eu cobrindo o Corinthians. É a final de 1990. Como que foi isso? Primeira transmissão que eu fiz com o Luciano. Então é assim, eu vou para a televisão, a minha história de chegada na televisão é uma das coisas mais curiosas que existem. Porque eu sou de rádio. Sempre fui de rádio. Aí termina a Copa de 90, eu vou ao Fiore, que era o meu chefe, o Gigliotti, e digo a ele, olha, Fiore, é o seguinte, eu fiz as últimas 4 coberturas, que eu acabei de dizer aqui quais são, fui elogiado, queria saber como é que nós vamos andar aqui, eu tinha só 26 anos, quero saber o meu futuro. Falou, é o seguinte, aqui tem muita gente de muito mais tempo, Roberto Silva, Ligeirinho, fulano, Beltrano, você vai ter que aguardar uma oportunidade. Falei, tá bom. Então, eu honestamente não sei se eu vou continuar aqui. Eu tinha recém-casado com a Cris. Aí eu desço na Bandeirantes, você se lembra como era o prédio antigo, eu vou direto à Rua Radiantes para a gente sair no nosso estacionamento, bater o cartão de ponto, a Cristina está chegando. E ela trabalhava na Bandeirantes, era a produtora do Cara a Cara. E ela me viu com um semblante cabisbaixo. O que foi? Aconteceu tal coisa. Ela falou, isso passa, é bobagem, precisamos trabalhar, estamos pagando o apartamento e tudo. Aliás, uma coisa, ela disse para mim, Flávio Prado acabou de passar por mim aqui agora no cartão de ponto e ele pediu demissão. Eu falei, como é? Ele falou, ele pediu demissão, ele vai ser comentarista da Jovem Pan. Por que você não vai lá no Nelson Garrafão e pede para fazer um teste? De comentarista? Não, de repórter. De repórter. Falei, eu fazer teste na televisão? De onde você tirou essa ideia? Vai lá, custa nada. E eu dei a volta e não fui pro carro. Mudou teu destino ali. Mudou meu destino. Vou no Garrafão, o Garrafão já me conhecia, né? Outras coberturas pela rádio. Tá fazendo aqui? Queria fazer um teste. Eu soube que o Flávio Prado pediu demissão. Eu fui fazer o teste, o Luciano me aprovou. E aí começa a minha jornada na Bandeirantes, não com o Luciano. Eu fui fazer o primeiro jogo com o Luciano nesta final aí que você tá falando, que tem o vídeo. O Zico tem razão. Neto. Tupã.
Fabinho está lá como comandante. Agora já está mais pela ponta. Vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho. Bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou. Grande entre as pernas. Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Toda sua! E quando eu estou descendo na João Jorge Saad, na piruinha da Bandeirantes, com o Ferreira dirigindo, junto com o Datena, o Datena fala assim para mim: Tatá, você só trabalhou com o Silvio Luiz, com o Jota, com o Marco Antônio, com o Alexandre até hoje, você nunca trabalhou com o Luciano, é a primeira vez. Eu falei: Zé. Zé, né? Não é Datena. Zé. Ele falou: vou te dizer uma coisa, se você sair falando que nem uma matraca como você faz com os outros, antes de 10 minutos de jogo, você vai trabalhar com ele hoje, nunca mais você vai trabalhar. Ele gosta de aquecer a garganta, lembra disso? É verdade. Falei, aí eu fiquei olhando para cima, olhando pro Datena, né? Falei: Zé, presta atenção, eu vou seguir o seu conselho. Se for mentira, você vai se ver comigo depois do jogo. Ou seja, se você falar e eu não, porque afinal, a audiência, você vai se ver comigo. Foi o recado e o conselho mais precioso do mundo. Era verdade. Verdade total. E aí eu virei parceiro do Luciano e todos os outros adjetivos. Meu amigo, meu irmão, meu afilhado de casamento penúltimo, meu confidente, meu patrão em Pernambuco, meu colega de casa. Enfim, eu amava ele. Você também? Sim, é uma mistura, né? Porque É um amor. Eu fui casada com o Luciano, mas depois eu tinha esquecido já. Eu olhava o Luciano como uma entidade. Claro. Eu nem lembrava mais que eu tinha sido casada com ele. Você participou de muitas coberturas, mais de futebol, também de Olimpíada, né? Ó, eu fiz. Quais, assim, para você foram as mais marcantes que você destacaria? Porque, por exemplo, para mim, 94 foi a primeira. Aliás, tem umas fotos que eu tô com você. Eu tão magrinha, numa arquibancada. Onde foi aquilo? Aquilo é no Cotton Ball, em Dallas. Essa foto foi parar apócrifa debaixo da porta da minha casa no Brooklyn. Como é que é? Alguém pegou esta foto, eu não sei dizer quem foi, não tenho ideia. Esta foto foi inserida debaixo da porta da minha casa num envelope. Você é uma mulher linda até hoje, né? Obrigada. Me permita o elogio. Obrigada. E você calcule para quem tinha 4 anos de casado, uma viagem de 50 dias fora do Brasil, o que a Cristina, quando abriu a foto, imaginou. Nossa, sério? Você não tem noção. Você não tem noção. Mas eu não estava juntinho com você, abraçadinha, olhando assim. Eu estava até separada. Nós estávamos do lado um do outro, uma foto que foi tirada por alguém que eu sei lá quem era. Mas isso passou a ser bobagem. Colocou debaixo da minha porta no meu apartamento. Mais esquisita, essa não sabia dessa história. Total. Não, você não sabia porque eu nunca te contei. Estou te contando agora. Mas enfim. Foi em Cotton Ball. Foi no Cotton Ball em Dallas. Tá. A gente estava acompanhando um jogo. Não sei precisar qual é. Mas eu já trabalhava como repórter? Já. Tá. Eu faço Copa do Mundo regularmente faço Olimpíada regularmente desde 84. Em loco, eu fiz 4 Jogos Olímpicos. No local. Eu faço Copa do Mundo regularmente desde 86. Isso incluindo rádio e televisão? Isso incluindo rádio e televisão. Tá. E fiz em loco 4 Copas do Mundo, além de ter ido como assistente, que eu nunca tinha ido, em 2014 no Brasil, que eu não trabalhei para ninguém, porque eu não recebi convite nenhum, e fui viajar com meu filho, com a minha família, minha mulher, para assistir a Copa do Mundo na arquibancada. Então eu tenho muita Copa do Mundo e muita Olimpíada. As últimas pelo grupo, pela Record, né? Eu fiquei na Record 10 anos, né? Fiz Rio e fiz Londres. Foi renascimento de carreira, né? Como locutor, que foi o Luciano que inventou. Em Londres. Londres e Rio, né? Tá. Londres foi mais emblemático porque a Record fez a Olimpíada exclusiva, não tinha ninguém pro Brasil, né? E um dia o Douglas Tavolaro entra lá com os meninos, com o Toninho Neves e com o Márcio no estúdio, para dizer que eu ia fazer a disputa da medalha de ouro do boxe, né? Você calcule o que é aquilo, pilotar a Record numa disputa de medalha de ouro no meio uma das principais atrações da empresa. A responsabilidade é enorme. Transmitir para 190 milhões de torcedores apaixonados toda a emoção do maior evento esportivo do planeta. Então tem muita história, mas fora isso, corridas de Fórmula Indy, agora pela Com Brasil, muitas,
uma temporada inteira. Fórmula 1 bastante pela Rádio Bandeirantes. Outros eventos internacionais. Devo tudo isso aos empregadores. Não fossem os empregadores com a boa vontade e os meus chefes a me escalar, talvez eu conhecesse a minha São João da Boa Vista, lá, Poços de Caldas, e olha lá. Mas veja bem, desde quando você falou aqui do início, quando você estava no mesmo espaço que o Eli Coimbra, o Eli era melhor, o Eli era difícil de ser superado. Então, se ele acordava às 10, você acordava às 4. Se ele ia dormir às 7, você dormia às 10. Quer dizer, em todos os momentos da sua vida, com tudo isso que você está falando, você teve que ir se capacitando, porque você não aprendeu da noite para o dia. Claro. De repente você é um repórter, de repente você é um narrador, de repente você está falando de futebol, aí você já está numa Olimpíada. Como é que você fazia? Por exemplo, o Nivaldo Preto sentou aí, ele falou assim, Silvia, eu levava livro para tudo quanto é lado. Eu ficava pesquisando, eu ficava doente das Olimpíadas, de tanto que eu me aprofundava nos livros. Como é que você fazia para se capacitar e enfrentar tudo isso que era colocado? Bom, vamos dividir o mundo em duas partes, né? O mundo depois da internet, com o advento Google, pesquisa, e o mundo antes disso, que esses meninos não viveram. Então, eu tinha assinatura de meia dúzia de jornais. Eu assinava a Folha, o Estadão, o Jornal da Tarde, o Diário Popular, ou Notícias Populares, ou Popular da Tarde, a Gazeta Esportiva e o Jornal dos Esportes do Rio. Isso chegava na minha casa. Então, ficha de jogo. Tatá, como é que você sabia que fulano estava jogando a 10ª partida no campeonato? Porque tinha determinados momentos do dia em que eu recortava a ficha técnica de jogos passados com a tesoura, pegava a cola, print e grudava num caderno universitário. Uau! Para falar de futebol. O restante, a mesma coisa que o Prieto. Livros comprados fora do país, publicações, coleção da revista Placar, por causa do tabelão, e assim a gente se informava. Então, hoje, o cara está no campo, não tem mais isso, né? Não existe mais essa ação de reportagem. Mas o cara falava assim, poxa, Silvia Vinhas, hein? Será que ela nasceu mesmo em tal lugar? O Google em 8 milissegundos, só que nessa época não tinha. E você tinha que estar preparado para isso. Às vezes você sabia, às vezes você não sabia. Então era base de muito estudo, de leitura. Você se preparava muito antes de qualquer evento? Muito. Escutava muito rádio, inclusive de outros estados, conversava com muita gente, fazia as pré- e pós-entrevistas, porque as pessoas conhecem aquilo que as entrevistas mostram nossas no ar. Às vezes não conhece o pré da entrevista e o pós da entrevista. Tanto que você lutou por aquilo. Quando você extraía do cara coisas que ele não ia falar no ar, mas que você podia contar depois. Ó, isso aqui vai ficar guardado para depois um dia eu contar. Tá bom. E assim foi. Então, era a base de muito estudo. Essa biblioteca enorme minha, infelizmente, de mudanças para esta casa de hoje, não cabiam mais andar comigo, não tinha mais espaço, não é? Filhos casaram, a casa foi diminuindo. Eu dediquei mais de 300 títulos esportivos em língua portuguesa e em outras línguas para a biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo. Os meus livros estão todos lá. Quantos livros você tem? Hoje... Não, hoje... isso aí já faz algum tempo. Uns 10 anos, talvez, um pouco menos. É quando eu estava com o Zuzinha. Com o Mário Covas Neto, eu dediquei. Agora ela já se recompôs. Hoje eu devo ter lá uns 100 e poucos livros esportivos. Mas eu já tive muito mais. Publicações históricas, Coisas que você aprendeu, coisas que você viveu. Coisas que eu vivi, coisas que eu ganhei, coisas que as pessoas que sabiam que eu gostava de estudar vieram me entregar, coisas que eu comprei, enciclopédias esportivas, livros olímpicos dessa grossura para poder falar sobre coisas que o grande público desconhece. Enfim, é a base de muito estudo. Estudo, inclusive, que me fez ir à USP. Você falou da USP? Sim. Eu sou uspiano, né? Eu sou pós-graduado na USP. Os meus mestres estão lá. Aliás, um abraço para o professor Mitsuru Yanase, que é o papa do marketing, que é meu mestre. A Bandeirantes nos pagou em 88, antes de ir para a Seul, a rádio, um curso de esportes olímpicos na USP. Eu tenho diploma, 1 ano de curso para entender o que era isso. Essa capacitação que a gente está falando. A empresa investia nisso, muito. Aí você passa para a narração. Luciano? Foi tudo meio jogado? Não foi não. Ou ele acreditava? Como é que eram etapas? De repente era repórter... Eu deixo a Bandeirantes em janeiro de 97. Cada vez que eu olho para trás e vejo que isso faz 26 anos... nem me fala, não fala. Não fala quando eu falo, nossa, assustado. Faz 30 anos, faz 40 anos. Eu fico assustado. É assim, né? Aí eu passei um ano trabalhando em outras atividades, encontrei o Ivo Morgante, que eu te falei. Aí é 1999, lá pela metade do ano, eu estava tranquilo, a vida tranquila, o
o Otávio, que é meu filho mais novo, que hoje tem quase 25, estava na barriga da crise ali em 98, metade de 98, não era 99 ainda. O Luciano me liga, olha, eu arrendei a TV Pernambuco, que é do governo pernambucano, que é no estado inteiro de Pernambuco, e nós vamos fazer futebol. Campeonato Pernambucano de 99, eu comprei por 5 anos o campeonato. 6 anos, até 2005. Até tá então bom. você só tinha sido repórter. Só repórter. Tá. Foi que ótimo, Luciano. E parabéns pra você. O que você quer de mim? Sempre a Você mesma... sempre foi assim, diretão, Sempre né? a mesma coisa. Eu pensei umas coisas aqui, queria que você executasse. Falei, Luciano, não dá. Minha mulher tá grávida, eu tô na Câmara Municipal com o Ivo Morgante. Eu sou correspondente da Rádio K do Cajuru, viajo o mundo com a seleção brasileira, tá tudo muito bem aqui. Ele falou, não tenha preocupação, você diz quanto você ganha e vem pra cá. Bom, depois de muita insistência, eu falei, Luciano, eu vou. O que você quer que eu faça? Faz reportagem por enquanto, porque a Luciana vai narrar, o Bobô vai comentar. Falei, tá bom, então eu vou. Aí eu comecei aí, Silvia, vou de fim de semana, fico um dia, fico 2 dias, aí passo os meses, eu vou me empolgando, é natural. Aí chega no fim do ano... Você foi com a família toda? Não fui com ninguém. Sozinho. Só indo e voltando, indo e voltando. Tá. Aí chega no fim do ano, ele fala assim, agora tem jeito. O campeonato do próximo ano você vai ter que dirigir tudo aqui pra mim. Pô, você não tem como. Não, vem aqui, eu arranjo casa e tudo. E eu fui primeiro sozinho, os primeiros 6 meses de 99. Aí, determinado tempo, faltou. Olha, não tenho como ir, vai ter que narrar. Cai, né? A oportunidade cai assim, na mão Falei, da tá gente. bom, você quer que eu narro? Faz assim, tá calma, não fala muito, respira, valoriza o áudio ambiente. Aquelas histórias. Olha o replay, mesmo estando no campo, tudo que eu aprendi com ele. E eu comecei a narrar lá. Hernanes, Lulic, pode fazer o cruzamento para trás, Roque! Gol! Então, de narração, eu tenho 25 anos. Foi ele que me colocou para narrar futebol e depois automobilismo. E aí eu ainda fiz reportagem um pouquinho na PSN. Lembra da PSN? Sim. Lá com Ávila, com tráfico e tudo. Sim. 2 anos, 1 ano e pouco. Mas depois nunca mais. Sempre como narrador, que é o que eu sou. Hoje não me vejo mais. Não tenho mais nem idade para isso, né? Outro dia me consultaram. Para... Reportagem. É difícil, né? Porque o repórter é uma etapa que a gente faz. Às vezes me pedem para fazer reportagem, eu vou. Mas não é mais a minha praia. Você vai? Falei, não sei, acho que não, hoje não. Mas nunca digo nunca, jamais, em tempo algum. Então, mas eu parei há muito tempo. Eu fui dos bons, viu, com modéstia à parte. Transmissão ao vivo. Matéria gravada eu era diferente de vocês. Você era talento, Cabrini era talento, Datena era talento. Eu e o Eli nunca gostamos de matéria gravada. Por quê? Porque não coaduna uma coisa com a outra. O ao vivo é diferente. Mas dá pra fazer as duas coisas, não dá? Dá pra fazer as duas coisas, mas o Ricardo Fontinelli não aceitava. Vou gravar como no Aqui Agora, tá? Vou abrir a câmera, vou sair falando, dar um giro, volta pra mim. Isso aqui não pode, tudo. Então não vou fazer. Manda outro cara aí pra fazer. Eu não tenho esse hábito. Eu quero fazer transmissão ao vivo. Esse aqui é meu forte. Era um treino. E aquela coisa, porque muitas vezes você que tá assistindo, você acompanha aí uma chamada ao vivo de um repórter. Vamos agora em tal lugar, tá, o Otávio Muniz, e ele vai contar a história do que está acontecendo ali. Esse ao vivo, ele é preparado, você conta mais ou menos, tem um treino para isso? Tem um treino, tem uma preparação anterior, tem um script, só que ele não é lido, né? É diferente de hoje que quando corta a câmera de forma indevida, o repórter, e com todo respeito aos repórteres, está com o terminal de smartphone com um texto que foi pré-produzido e pós-produzido. Não. Na minha época era o papelzão mesmo, feito assim, às vezes fazendo outras atividades. Vamos para a Olimpíada de 96, que você estava na cobertura. A Bandeirantes me escalou para dirigir o time do futebol em Miami. A gente fazia entradas no jornal da Band que tinha que segurar o papel com o pé e a luz para não voar com o outro pé, pentear o tostão, gritar com o Fernando Fernandes, que era assistente de produção naquela época. Ou com Fernando Fernandes era assistente de produção. Produção, é. É verdade. Aí eu que falava para ele, vai lá, grava você, põe sua voz e tudo. Fernando é meu amigo, irmão. E segurar o Martins e brigar com o Zeca Maraston e a sua língua presa. Bom, botinha de cinegrafista. Grande então você tinha que fazer mais coisa do que só aparecer no ar. E ainda pôr a Globo para correr, né? Ainda tinha esse desafio, né? Oh. Agora, dentro desses desafios todos que você tinha, alguma situação completamente inusitada que você teve que sair dela? Porque quem está à beira do campo,
pode acontecer qualquer coisa. Pode cair uma bomba, pode a Pode. torcida invadir, pode ter alguma... Qual foi o grande momento? Teve até uma aqui, aquela briga história da Libertadores, né? Sim, Goleada do Grêmio. Palmeiras e Grêmio. Quer dizer, antigamente, hoje até tem uma proteção maior, mas você deve ter acompanhado e estado em muitos jogos que passou perigo até, né? Muitos. Eu acho que o maior de todos, emblemático na minha cabeça, é Flamengo e Botafogo na final do Campeonato Brasileiro de 92, quando cai a arquibancada do Maracanã, né? Acho que aquele dia foi emblemático. Estávamos eu e o Eli, o Luciano não estava nos Estados Unidos, era o Silvio na transmissão. Cai a arquibancada do Maracanã. A gente tinha, lembra do famoso terceiro repórter, que não fazia nem um time nem o outro, ficava com as amenidades. O terceiro repórter era o Adson Coutinho, Nossa. que tinha recém saído da universidade. Cai a arquibancada, coitado do Adson. E quando as pessoas começaram a aparecer na frente dele, da cor desta toalha, feridos um atrás do outro, ele perdeu a referência, ele começou a invocar Deus, Jesus, uma coisa normal, pelo amor de Deus. E nós, eu e o Eli, né, nós tomamos o microfone da mão dele, porque ele ia infartar. Aquele foi um dia complicado. Tiramos o Luciano Júnior do quarto repórter, colocamos o Luciano Júnior no helicóptero para acompanhar feridos. O helicóptero da Bandeirantes transportou feridos naquele dia. Para você ver do que é que eu estou falando. Hoje isso é uma coisa meio inconcebível. Como nós que coordenamos aquilo. Esse é um momento triste. E o momento... Vocês que iam falando, quer dizer, nessa hora vocês tiveram que tomar atitude. Nós descemos o comandante Paulo. Paulo, desce aqui. Lembra do comandante Paulo, Sim, falecido, claro, que Deus claro. o tenha. Paulo, desce aqui porque você vai ter que transportar ferido. A transmissão virou... Não, negócio louco. Foi regime de guerra. De guerra, as pessoas feridas, braço quebrado, criança e tudo. Final, 140 mil pessoas do Maracanã. Esse foi um dia trágico. O do Grêmio foi, mas era briga entre jogadores. Sobrou um tapa ou outro pra nós, sobrou. Pra mim apanhou? sobrou, claro, óbvio. Você vai pôr o microfone no meio da briga, sobra braço, sobra tapa. Depois os caras pedem desculpa. E o Silvio fomentava, pega a transmissão. Põe o microfone lá. E tinha que ir, porque senão não tinha jeito. Vocês estavam numa guerra mesmo, né? E tem os momentos que você participa de coisas que você acha que não vão acontecer na sua vida. É outra coisa que tem que contar aqui. Você lembra do doping do Maradona em 94, você estava na Copa do Mundo. Aquilo me fez ganhar o troféu Ford da CESP do ano seguinte. Troféu Ford CESP para repórter de televisão. Chamamos para a premiação Otávio Muniz, o Tata Muniz. TV Bandeirantes. Por quê? Porque eu estou no treino da Argentina, neste Cotton Ball, sentadinho lá fazendo reportagem. O Ricardo Fontinelli me escalou, ele e a Júnior. Estou lá, eu e o Ivan. Sim. Estamos lá com a câmera, microfone e tudo. A Argentina acabou o treino, ela ia jogar acho, com a Holanda. Não me lembro. Vai todo mundo embora do Cotton Ball. Se você se lembrar, tinha arquibancada, o campo, uma ladeira, abria um portão, saía para o ônibus. Foi todo mundo embora. Quando eu olho no pé da arquibancada, o repórter da Rádio Continental de Buenos Aires não se mexe. Ele permanece sentado, era um senhor, nem deve estar vivo hoje, com um gravadorzinho e não se mexe. Havia um rumor de doping na Copa do Mundo, mas ninguém sabia o que era. E você de olho ali nele. Eu tô parado ali, falei, Ivan, gozado, aquele cara sentado ali não foi embora, a Argentina já passou. Também por, reconheço, malandragem para não pegar outra pauta, né? Vamos esperar o cara ir embora, aí a gente levanta. De repente vem um recado do Márcio de Castro. Tá. Que hoje foi diretor olímpico da Record, meu diretor olímpico, hoje está na Cazé TV. Olha, o rumor lá em cima é que o doping é na Argentina mesmo e é do Maradona. Então, mais um motivo da gente ficar aqui quieto. E passou, Silvia, 30, 40 minutos, não tinha mais ninguém. De repente, o portão do fundo abre e desce Julio Grondona, presidente da AFA. E vem ao encontro desse repórter. O repórter arma o gravador e vai para... O Julio no campo e ele aqui. Exclusivaça. Isso é só Deus, né? Isso não tem nada a ver comigo, nem meu talento, nem nada. Só Deus. Falei, Ivan, arma tudo e vamos gravar. Não fiz uma pergunta, não aparece a minha voz na reportagem. Eu fui e encostei o microfone. E o cara não fez nada. Aí o repórter pergunta, Julio, aquela voz grossa. Ele fumava, né? Julio, de que é? É do Maradona com efedrina. O doping estava declarado no nosso microfone. Eu arranco aquela fita do VT do Ivan, porque era câmera com cabo, 3 CCD, subo direto para o estúdio, a Elia estava no ar, era 2, 3 da tarde. Juca Silveira, falecido, era o diretor. Falou, se isso aí não aconteceu, você sabe que é rua, né? Falei, pode calçar e mandar chamar a fita, porque o doping é do Maradona. E aquele furo é nosso.
Só que a gente, Silvia, dava 0,3 de tarde, 0,1, 0,2, e a Globo dava 38, 50. Quando a Fátima contou aquilo pro Brasil, parece que o furo é da Globo. Não é, o furo é nosso. O furo é da Bandeirantes. Eu ganhei o troféu por causa disso. E quantos furos que Não, a gente quantos deu? nós fizemos? Não só Só que eu. não tinha Todos ainda. nós, só que não tinha. Meu, você juntou o Ayrton Senna com o Emerson Fittipaldi nos Estados Unidos. Isso é Deus também, né? Em carro de São as Fórmula 1. coisas que aparecem, No dia que eu que caem na mão da gente. No dia que eu contei isso pros caras da Com Brasil, os caras falaram assim, como? Ayrton Senna, Fórmula Indy. Eu falei, escuta, vocês não conhecem a história? Eu vou mostrar a história. Tanto que no dia que você foi, eu mostrei. Um momento histórico, né? Pra falar bem a verdade. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Como é que você viu o primeiro teste dele? Eu acho que eu estou muito contente. Um dia, para nós, é um dia histórico ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy, sentindo, como ele falou, é importante você sentir e gostar. E eu acho que o Ayrton gostou muito. Tem muita gente que não sabe o que a gente fez. Por isso o professor tem razão. Nós temos que contar. Porque se a gente não contar, nós vamos passar e ninguém vai contar. E lá quando eu recebi o prêmio na CESP, que tava aquelas feras todas, os notáveis, eu cheguei no meu discurso e falei, pessoal, eu sinto avisar vocês, mas muita gente não sabe nada do que a gente fez. Muita gente. Nós estamos aqui celebrando esse momento, mas essa nova geração não sabe o que a gente fez. E não é nova geração de gente que vai sair do banco da faculdade ou que está lá. É nova geração que está atuando. Eu escuto cada uma. Outro dia, por exemplo, eu dou palestra muito para a universidade, tanto particular quanto privada. Eu não cobro, não tenho esse hábito. Aprendi isso com o Luciano. Mesmo que seja privada, eu não cobro. Aí o menino veio me falar o que eu achava da nova modalidade. Presta atenção à pergunta. Senhor Otávio, o que o senhor acha da nova modalidade de narração esportiva baseada na identidade do clube? Ou seja, um cara que é torcedor do Flamengo, monta uma equipe esportiva e narra o jogo só sob o prisma de ser flamenguista. Eu falei, filho, você vai me desculpar, mas isso não é uma coisa nova. O meu pai fazia Corinthians em Marcha na Rádio Pan-Americana em 1947. Só falava do Corinthians. Eu já fiz projeto esportivo em rádio em que não... Do Corinthians, porque eu sou corintiano. Não havia narração de gol do adversário e nem nome do cara. A gente falava... Você só falava Corinthians? É isso. Então o jogo era assim. Televisões são assim. Tem. Segmentadas. Então por isso, eu falava assim, não era eu que narrava, era um outro. O Ivo, inclusive, narrou, Paulinho Arapuã. O jogo era basicamente narrado assim, vencendo o Corinthians, Renato Augusto, com o time de agora. Tocou a bola para Yuri Alberto. Recolheu a bola o adversário. Número 8 com a bola. Agora o número 10. Não tinha nem o nome do adversário. Então, desculpe, isso não é novo. Por quê? Porque nesse mercado aqui não tem nada novo. Tudo é recriado e às vezes até para melhor. Recomposto, recolocado, mas preste atenção, você que está assistindo. Não tem invenção. Essas invenções passaram por alguém. Se não foi por nós, na nossa época, foi por outros antes dessa época. Te incomoda um pouco as pessoas não terem essas informações quando você vê alguma coisa que a pessoa está mostrando como se fosse a novidade e você já estava careca de fazer? Te incomoda isso? É uma coisa que te faz mal? Você aceita a realidade muitas vezes? Você contesta, se baralha? Não, eu que fiz isso. Como é que é? Se eu tiver a oportunidade de contestar, eu contesto. Se eu não for instado a contestar, eu não ligo, não estou nem aí. Esse é um país desmemoriado. Desculpe o palavreado chulo. O Brasil não tem memória. Qual a maior injustiça que você acha que o Brasil cometeu o fato desse negócio de não ter memória? Do ponto de vista nosso, do nosso campo de trabalho... Poxa, eu vou também com os ídolos, né? Eu vou cometer uma indelicadeza aqui, mas para responder essa pergunta eu tenho que cometer essa indelicadeza. A maior para mim é considerarem o Galvão, meu amigo, para quem eu mando um beijo, maior que o Luciano. Para mim não há parâmetro de comparação. Não há parâmetro de comparação entre o Galvão e o Luciano. O Luciano era uma coisa completamente fora de série. O Galvão é espetacular, fã número 1 do Galvão. Posso repetir aqui bordões do Galvão, mas não há comparação. Essa é uma das grandes injustiças, na minha visão. Porque o Luciano foi muito além de empunhar o microfone. E as pessoas não conhecem. E como ele nos deixou cedo demais, e o Galvão teve oportunidades que o Luciano não teve. O Luciano não está no pentacampeonato em 2002. Isso aí não existe para comunicação. Sabe, Deus ter nos levado o Luciano meses antes da Copa de 14, ainda bem que... Quer dizer, ainda bem nunca, né?
mas ele não viu 7-1. Tem coisas que não, as pessoas não conhecem. Então essa aí é uma das grandes... Mas eu não tô nem aí com isso. O Brasil é um país sem memória em tudo, não é? O mundo é sem memória, não é só... Você acha que é o mundo? Eu acho que é só o Brasil. Não, o mundo é sem memória. É sem memória ou conforme a pessoa vai envelhecendo, vai ficando esquecida? É sem memória e embrenhado pelo marketing, pela propaganda bem feita. Eu poderia citar N exemplos, esse aqui não é o foro adequado. Vou citar um só. A gente não fala da invenção da luz, a gente fala disso com a boca cheia. Qualquer criança sabe, aprendeu na escola. Pergunta se alguém sabe quem é Nikola Tesla, que agora todo mundo deve saber, sim, por causa da criação dos carros. Nikola Tesla foi o cara que inventou a condução elétrica sem fio, que era a proposta dele para iluminar todo o planeta. Só que ele perdeu e essa patente foi roubada. Sabe, esse é um exemplo, para mim, dos mais grossos que existe. Eu sei porque eu sou fã de Nikola Tesla, do que ele colocou e tudo. Então, a gente é um planeta desmemoriado, a gente não lembra, a gente lembra de pouca coisa. No Brasil, então, muito mais. Calcule sobre a nossa profissão. Em relação a, vamos dizer, muito se fala agora sobre o afastamento, né? Não só de mulher, eu estou falando de homem também, muitas vezes pela idade, enfim, existe aí às vezes uma injustiça, né, com a experiência das pessoas, e a gente acompanhou isso muito na carreira. Muito. Por exemplo, o Nivaldo Preto falou que afastaram o Orlando Duarte, que não sei o que. Existe uma injustiça também, e eu sinto, veja se, me corrija se eu estiver errado, quando o Luciano estava no final da carreira, ele já estava sendo injustiçado. Ele já não estava sendo valorizado como ele era antes, justamente porque ele já começou a esquecer alguma coisa. Tal. Então, eu senti que no final, muitas vezes, existe uma crueldade dos próprios colegas mais jovens que querem, muitas vezes, têm outros interesses. Você assistiu alguma coisa? Você conviveu bastante com o Luciano? Alguma coisa assim que te deixou triste? Quando ele ficou doente pela única vez, né? Foi um momento muito delicado dele, porque ele chegou a um AVC e ficaram sequelas. Então ele foi por diversas vezes ridicularizado por muita gente. Eu me lembro disso, inclusive na minha presença pessoal, coisa que eu não permitia. Eu vou até cometer outra confidência aqui, que eu quase, para não dizer que cheguei a vias de fato com colegas em estádios por conta dessa história. Então, acho mesmo que há uma injustiça com os cabelos brancos. Isso é uma praxe do Brasil. Ele mesmo falava isso. Quantas vezes você deve ter ouvido? Se você for na ABC ou na ABC, o cara que apresenta o esporte é todo grisalho. No Brasil existe essa prevenção. Eu acho que o fato de você ter idade não te permite não estudar e não se preparar. Você tem que comprovar dobradamente, triplicadamente aquilo que você é capaz. Mas no Brasil há sim há uma distância, há muita gente jovem em direção, que igualmente aos alunos que você citou, igualmente aos recém-formados, também não conhece nada disso e acha que descobriu a pólvora, mas eu também compreendo. Os que estão vindo hoje bem preparados, e eu conheço alguns, são monstros. Gente com 2 ou 3 línguas, com 1 ou 2 universidades, com viagens no exterior. O cara sabe que hoje, para ser jornalista esportivo, não é só saber de futebol. Talvez a nossa diferença lá é que a gente... Futebol, estou falando porque é o esporte master, né? A gente sabia de futebol. O Eli Coimbra, por exemplo, para citar ele de novo, jogou futebol. Eli Coimbra foi volante do Santos, pô, juvenil. Eu joguei lá um pouco de bola, então a gente tinha outra maneira de tratar isso. Mas eu reconheço que hoje precisa de muito mais estudo e preparação do que precisava na nossa época. Mas veja bem, você contou aqui do momento quando cai a arquibancada, que talvez estivesse muito bem preparado o Adson. Né? Pouco importa, Coutinho estava preparado, assim como muitos estão formando com 3 idiomas, com não sei o quê. Mas existe aí uma tarimba da experiência que ninguém tira. Não. Então, na hora que acontece o BO, né, o problema, tem que ter o jogo de cintura, tem que ter o improviso, tem que ter a atitude. Pois é. É ou não é? Pois é. Não, e tem outras situações, né? Eu me lembro, eu citei da Record aqui a medalha de ouro do boxe com o Esquiva Falcão e o japonês, que aliás o Esquiva perdeu em 2012 na Record, a gente com sei lá quantos pontos de audiência, no meio de uma programação, que o Popó, Arcelino Popó Freitas, meu comentarista aqui no Brasil, eu em Londres, ele aqui no Brasil, eu vejo o Esquiva Falcão abraçar o japonês e sei, porque aprendi com Luciano, Alexandre Santos,
e todos os nossos colegas do boxe que aquilo ia perder ponto. De abraçar. De abraçar. E sei que aquele ponto vai custar a luta. E o Popó, empolgadíssimo, dizendo que o brasileiro ia ganhar. E você tem que sair daquilo, porque você está numa transmissão e você está vendo. Então, isso é só experiência. É só experiência, só o tempo que te mostra. Eu quis lembrar do seu Newton Campos. E lembrei agora que foi o nosso professor do boxe, né? Nossa, grande Newton Campos. Newton Campos. Tudo que eu aprendi no boxe, aprendi com ele e com as narrações do Luciano. Presta atenção no golpe. Não fala desferiu, porque desferiu é todo golpe. Presta atenção em outra coisa. Leia o livro. Fala, tá bom, você nunca fez isso, mas eu vou fazer. Só que você é o Luciano do Vale, eu não sou, né? Mas foi uma grande convivência. Foi. E agora, com a narração, quando eu fui lá te visitar Com o Brasil, né? Você ainda está lá? Tô. Tá. A nossa programadora de conteúdo, me permita, que é o National Sport Channel, é o braço esportivo da Com Brasil. E vocês fazem muito automobilismo? Muito. Motociclismo? Muito. Você foi para um segmento também totalmente fora daquilo que você já estava fazendo. Quando a PSN terminou, que eu volto de Pernambuco, me deixou sem receber, graças ao Ávila eu recebi, que Deus o tenha, eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer uma coisa só minha. Tudo que eu aprendi com o Luciano em Pernambuco, na Bandeirantes, a concepção que eu tenho de televisão esportiva eu vou aplicar. O Luciano foi a primeira oferta para ser sócio, foi o Luciano. Ele falou, não, sócio de nada, pelo amor de Deus. Mas tudo que você precisar pode me pedir. Eu criei o National Sport Channel, ele vai fazer 20 anos agora, em fevereiro de 2024. E lá eu concebi tudo que o Luciano falava. Vou mostrar o que ninguém mostra, vou fazer o que ninguém faz, vou dar oportunidade a modalidades que estão escondidas na mídia, e assim eu tenho feito. Além de outras coisas. Então, por exemplo, com a Com Brasil já são 5 anos da parceria. A gente é o braço esportivo. O que nós fizemos lá? Além do que você viu, Fórmula Indy, vitória do Hélio Castro Neves nas 500 milhas, com a minha narração, Deus me deu essa graça. É verdade. A gente acabou de fazer os Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile, que legal, que a televisão desprezou. Aonde eu aprendi isso? Eu contei para as pessoas no ar. Aprendi isso com o Luciano do Vale. Isso que ninguém queria. Isso. Na verdade, é o que os outros não queriam, porque muita gente quer. Só que hoje é muito mais do que uma transmissão Jogos Paralímpicos e Pan-Americanos. Né? É profissional. Ele é inclusão, ele é SG, ele é muito mais coisa. E o Brasil é fantástico. Nós acabamos de fazer primeira vitória do Gabriel Bortoleto, que daqui a pouco vai estar na Fórmula 1, é da Com Brasil, Fórmula 4 italiana, um domingo de manhã, o moleque num carrinho pequenininho, monoposto, primeira vez na vida, e assim vai, competições de moto velocidade, superbike, futebol. Eu coloquei no ar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol de 7, 6 na linha, 1 no gol, uma transmissão feita em Toritama, no interior de Pernambuco, que o cara queria saber como é que a gente tinha tirado o sinal daquele lugar. Com que eu aprendi essas coisas? Luciano. Campeonato Brasiliense da Série B. Nossa, como é que é possível? Existe isso, existe, tá aí. E tem gente que quer ver. E assim a gente tem feito, nós temos uma parceria com a Federação Paulista, o ano que vem nós vamos voltar a fazer A2, A3, B, alguns de sub, alguns femininos, dando oportunidade, que é o que eu não imaginava que ia acontecer. Com a proliferação de canais esportivos, Band Esportes, para quem eu ainda presto serviço com muito orgulho. Tá. Sport TV, 4 canais, ESPN, streaming, eu achei que não ia ter mais evento esportivo nenhum. Mas tem muita coisa ainda que não é mostrada. Muita. Pense em Pan-Americano, Silvio. Muita coisa. O Pan-Americano, que foi só com a Cazé TV, e eu disse isso ao Márcio, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro foi criticado deveras. Você acha possível um Pan-Americano não estar na Bandeirantes, ou não estar na Gazeta, ou na Rede TV, ou na Record, ou em qualquer lugar? Isso devia ser uma obrigação governamental. Coisas que quem falava? Luciano. Você falou aí do Cazé, né? Falei. Ele foi para um outro nicho. Tem uma televisão. É muito legal, coisa... streaming. Só que custa uma fortuna, precisa ter um cartão de crédito plugado lá. Quem que tem isso no Brasil? Qual é a parte da população que tem isso? Só quero fazer para classe A. É um direito. Mas tem que atender a B, a C, a D e quem não tem condição nenhuma. Que é a televisãozinha de anteninha lá. Que tem muita gente que ainda tem. Muita gente. Eu sou testemunha. A gente fala esse negócio de streaming. Streaming, agora é tudo streaming. Mas tem gente que ainda usa radinho de pilha, porque não chega lá. A gente acha que tem internet em tudo quanto é lugar no Brasil. Não é assim, gente. Uma porcentagem pequena da população. A gente vive numa bolha. Acho que todo mundo tem streaming. A bolha não é a gente. O Luciano sempre falava que o Brasil era o futuro, ia ter um futuro olímpico, ia ser um futuro de atletas. Aqui é o nosso celeiro. Mudou isso. Vamos lá. Em relação
atletas, nós continuamos sendo referência no futebol, continuamos sendo referência no sentido de celeiro de grandes craques. Como é que está o futebol hoje? Nós não somos, nós deixamos de ser isso há muito tempo. Lamentavelmente. Não sei por responsabilidade de quem, acho que responsabilidade conjunta. Ou os talentos todos nasceram ao mesmo tempo, nós também temos que pensar... Olha, você nunca tinha pensado nisso. Você calcule, na mesma época? Você calcule que na mesma época nasceram Pelé, Garrincha, Rivelino, Gerson... Os atletas, os melhores, nasceram ao mesmo tempo. Nasceram ao mesmo tempo. Depois teve uma segunda geração de Ronaldo, Adriano, Rivaldo, todos ao mesmo tempo. Acho que isso é cíclico. Mas nós não somos o país do futebol. Nós vamos ter dificuldade com a volta da seleção em setembro do ano que vem. Nós temos dificuldade com o treinador, com o Carlo Ancelotti, tomara venha, não sei o que um treinador desse poderá fazer, porque precisa de tempo para trabalhar. Aqui é muito dinâmico. Então, Luciano pensava, nós somos isso só no Paralímpico, nisso, que é uma coisa que a gente devia ter pensado lá atrás, né? Eu pensei, há 20 anos eu fiz Paralimpíada de Atenas, na Grécia, pelo National Sport Channel, pena que a nossa cobertura era um ovo, com o Alexandre Silvestre, que hoje está na TV Gazeta. Ele virou o que virou por causa dessa cobertura. Eu já acreditava nisso. Nisso nós somos monstros. Nós terminamos o Pan-Americano com o triplo de medalhas dos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos levou o time C, problema deles. Não levou o time A porque não quis. Você vai ver o que vai acontecer na Paralimpíada. Queria que isso se aplicasse em outros esportes. Não consigo. Entrevistei o Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, umas 4 ou 5 vezes durante a cobertura, para entender onde que está a diferença. O dinheiro é menos, é aplicado da mesma forma, vem de recursos federais. Por que um dá certo e o outro não? E aí não tem explicação, não sei. A gente deveria ser um país ultra-olímpico? Deveria, 2016 era para ter o legado. Que legado? Você foi no Rio nos últimos tempos? Eu fui, não. Então não vá, porque você vai chorar. Acho que a última vez que eu fui foi na Olimpíada. Você vai chorar. Você vai ver o velódromo comido de cupim, você vai ver as piscinas desativadas. Que pena. A gente já tinha cometido um crime que é desmontar um autódromo para construir uma Vila Olímpica. Isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Nós destruímos Jacarepaguá. Poderíamos ter feito a Vila Olímpica no meio de Jacarepaguá. E deixar o autódromo fora. Você vai aos Estados Unidos... É assim, é tudo conjunto, é um complexo. Pois é, complexo da Disney, por exemplo. Só que algum inteligente falou, não, põe abaixo isso aqui. Que é o que nós acabamos de falar da história, mata a história, fuzila, metralha a história. Isso tudo tem implicação. Lamentavelmente, não queria que fosse assim. O Luciano tinha esse sonho. E ele tentou por N vezes, mulheres olímpicas, não lembra? Na última fase pré-esta da passagem dele, ele tentou, não conseguiu. E ele era um gigante, hein? Não era gente. Mas, enfim, eu vou te dizer, eu fiquei um pouco impressionado também voltando. Estou citando porque foi recente agora a minha participação lá, meu prêmio na CESP. Mas tem uma foto minha que eu tô assim com muitos homens, né? Então eu era a única premiada. Você acha que... Né, com tudo de polêmica que teve aqui, o Silvio Luiz que falou que não está acostumado com a voz de mulher narrando. Ah, é verdade, eu vi. Teve muita polêmica. Você gosta de mulher narrando? Com sinceridade? Sim. Não. Sabe o que é? É uma falta de adaptação. Vai chegar um dia que eu vou gostar. Você acha que ainda é um mundo muito masculino? Total. Independentemente da Silvia Vinhas ter quebrado isso, Luciana Mariano, enfim, tem tanta mulher boa aí, Renata Fã. Total. Ainda é masculino? Muito, o futebol, muito. esporte? A narração específica de futebol, não há uma fórmula estabelecida até hoje. Se você perguntar... E eu falava isso como falo, a Luciana me chama de padrinho, né? Por causa do casamento. Sim. O padrinho falou, presta atenção, eu não sei se o modelo certo de uma mulher narrar é um modelo similar ao de um homem narrar. Se você perguntar a mim, eu digo para os colegas, quando vou em palestra e tudo, que eu acho que não. Ah, então qual é o modelo? Não sei. Tem que descobrir aí, tem que achar o ponto, o tom. É isso mesmo, esse modelo ainda vai se estabelecer. Eu acho que o Silvio... Eu entendi a resposta, eu vi a sua entrevista com ele. Super eu entendi lúcido, a resposta, sim. Polêmica e tudo, mas eu entendi o que ele quis dizer. Não foi polêmica, muita gente concordou com ele. Esse esticar gol, a maneira de fazer como os homens fazem, acho que ainda precisa encontrar um tom. Daqui a pouco vai aparecer. Daqui a pouco vai aparecer alguém. Talvez sejam as meninas de hoje, talvez seja a Luciana, que é precursora delas todas, pode ser, mas esse tom ainda vai encontrar. A gente ter o ouvido preparado para ouvir
a narração do gol de voz grossa com um longo tempo, né? Éder Luiz, Osmar Santos, Silvério, o nosso ouvido está preparado para isso. E esse é o cara consumidor do futebol. Talvez na nova geração já seja diferente, mas essa distância, esse negócio dos homens e das mulheres, para mim isso é uma conversa totalmente ultrapassada. Não sei se pela minha concepção. Quando você olha uma mesa redonda, é homem. E no caso, nesse prêmio, eu era a única mulher. Eu reconheço. Né? Melhor fotografia era um homem. Melhor reportagem era um homem. Então... Mas é inevitável isso mudar, Silvio. Isso é inevitável mudar, como mudou em muitos campos da vida. O mundo é machista, né? O planeta é machista, né? A criação de pessoas como eu, 60 anos quase, foi machista. Sabe, eu me lembro do que minha avó Curina, que tinha a mão desse tamanho, a italiana que lavava roupa, falava a respeito das minhas tias e tudo. Eu me lembro, mas isso, a gente está em permanente evolução. E a nossa evolução tem corrido muito rápido. As próximas gerações e as outras serão muito melhores do que isso. Quando você fala que tudo foi vivido com intensidade, né? Até achei ótimo, essa eu vou pegar para mim, que os grandes gênios, os grandes atletas nasceram tudo junto. Então a gente ficou com esse, né? Hortência e Paula, cadê? Né? Nasceu tudo naquela fase. Quando você fala de uma intensidade dessa e chega hoje, você olha, você fala, cadê essa intensidade? Você sente falta? Sinto. Você citou Hortência e Paula, eu citei outros aqui, né? Você acha que podiam nascer 20 e poucos anos depois, ou 30 e poucos anos depois, Vlamir, Max e Oscar? Não podiam. Você acha que a gente podia ter ao mesmo tempo no mundo Emerson, Nelson e Ayrton? Não podia ser um a cada 50 anos, por exemplo? Só que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Acho que essa metade do pão com a manteiga, que todo mundo fala, a metade do meu pão com manteiga caiu para baixo, né? Física, né? Porque a manteiga é mais pesada, então sempre cai com a boca para baixo, com o dorso para baixo. Eu acho que nós estamos bem distantes disso. Eu não consigo enxergar em lugar nenhum. Talvez eu esteja embrenhado pelo Pan-Americano, eu até estou, à exceção dos Paralímpicos, que no dia que puderem e forem autorizados em todos os esportes a receber prótese, serão os atletas mais fortes, mais rápidos, mais altos e vão nadar mais rápido do que todo mundo. A Paralimpíada ainda será mais rápida que a Olimpíada, mais alta e mais forte por causa das peças biônicas. Se o comitê preparar. Mas enfim, não consigo enxergar nada. No automobilismo não vejo ninguém, o Gabrielzinho bem, o filho neto do Fittipaldi, né, que vai correr Fórmula Indy regular o ano que vem. No futebol, a única coisa que nós temos é o Neymar, os 3 meninos novos aí, que devem ser o ataque da seleção, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Hendrick do Palmeiras. Ótimo, mas nada perto do que já existiu. E não vejo nada em nenhum outro lugar, nem no vôlei, nem no basquete, nem no atletismo. Vamos lá beliscar as nossas medalhas em Paris e vamos ficar naquele patamar. Quer dizer, somos assim, os órfãos, né? Nós estamos somos órfãos. Então a gente está contando as histórias, estamos remixando tudo, isso. Não é? Para tentar trazer algum charme para isso. Você vai ver quando chegar a Paris 24, quantas coisas rememoradas nós vamos ver. Joaquim Cruz, maior doping. Joaquim Cruz me deu... Tá no SEDOC da Bandeirantes. É doping do Ben Johnson em 88. Lembra disso? Sim. Eu tô na pista, fazendo pela Rádio Bandeirantes. O Ben Johnson pegou no doping, no dia seguinte a Bandeirantes Rádio nos faz fazer a cobertura. Vai pra vila, entrevista todo mundo que tiver com gravador, depois transmite pelo telefone, tá bom. E eu vou no Joaquim Cruz. E falo, Joaquim, você já tomou doping? Ele falou, já, o maior doping da minha vida foi arroz com feijão. E aí a gente vai rememorar o Joaquim, vai rememorar... Quem mais? Sei lá. Que bom que você está agora resgatando a tua história, porque é isso, de repente vem uma lembrança, aí você pega aí, eu sempre que quando eu preparei a palestras, não, olha, lembra uma coisa engraçada, lembra isso, é difícil, porque aquilo está guardadinho, bem fechado muitas vezes, né? Então é importante que você, esse monte de vídeo que você tem, essas relíquias que você guardou, que você coloque, porque é o que eu falo, com essa tecnologia toda, né, seus filhos, o que vai sobrar quando os carros estiverem voando? Já estão voando. Pela janela. Então, por enquanto, não tem ainda nenhuma, pelo menos vai demorar um pouquinho. Não, na nossa janela não, mas já há janelas do mundo que sim. O que vai ficar? São as nossas histórias. Pois é. História que você conta para o seu filho, a história que seu filho vai contar para o seu neto, e é isso que vai ficar.
Eu falo pro Otávio sempre uma coisa que é conselho de pai, né? Pai velho para filho novo. Vão te tirar um monte de coisa da vida. Muitas coisas. Vão te tirar propriedade, bens, família. Mas tem uma coisa que nunca vão te tirar, que é o que entrar aqui, ó. Isso nunca vão te tirar. E isso não tem preço. Como é que a gente mede isso? Não tem como pedir. Não tem. Ou você viveu ou você passou. Você tem memória ou você não tem. E eu disse aqui e vou repetir. Quem não tem história, passou pela vida em brancas nuvens. Não tem nada para contar. Você não tem nenhum arrependimento, né? Alguma coisa que... Tenho, você, senhor. Puxa, se pudesse, eu teria feito diferente. Tenho arrependimentos. Tenho muitos, imagina. Fala um. E ele não é por escala de importância, mas vou falar um ligado à nossa profissão. Eu já disse aqui que nós somos a Pernambuco. O time era Luciano, o chefe, eu, a Luciano, Bobô, Rivelino comentou jogos com a gente. Nós tínhamos o Rembrandt Júnior, que era o nosso assistente de produção, veio da Rádio Clube para ser nosso narrador. Luciano que descobriu o Rembrandt, voz linda. E aí conclui-se a nossa passagem. Por quê? Isso pouca gente sabe, vai estar no livro. O Luciano arrendou a TV Pernambuco, mas ele nunca soube que havia uma briga entre o governo de Pernambuco e os diários associados, o verdadeiro dono da televisão, que durava 20 anos a briga. Por quê? Porque o Miguel Arraes, governador então de Pernambuco, na época da ditadura, ele era viés de esquerda, ele tomou a concessão dos diários associados e criou uma TV do governo. E aquilo ficou uma briga histórica na justiça, nós nunca soubemos disso. Quando chega 2000, que a gente vai iniciar a segunda fase da TV Pernambuco, a TV desaparece. E aí vem a TV Guararapes, que volta para os diários associados. E nós ficamos com 5 anos de contrato de futebol que precisava ser pago, Chico Malzone com a banana na mão, porque era o homem das finanças, eu, a Luciana e ele desesperados, os dois viajando, e ele falou assim, faz com o campeonato o que for possível. E sobrou a bomba na tua mão. Aí eu dirigia a Costa Dourada, que era a empresa, eu vou na Globo e falo pra Globo, olha, Globo, nós não vamos fazer o campeonato. E os caras dando risada de mim, né? Isso a gente sabe, acabou a televisão e tudo. O que você veio aqui, entregar o campeonato de presente e ainda vai pagar? Falei, não, eu vim vender o campeonato pra vocês. E foi uma balbúrdia. Aliás, o Yuri Romão tá lá até hoje pra contar essa história. Não, nós não vamos pagar nada. A Globo sempre mandou no futebol pernambucano, vocês vieram aqui para uma aventura e agora vocês vão ter que suportar. E aí essa reunião não foi 10 minutos, 5 horas de reunião. Em determinado momento eu levantei e falei, ok, vocês não querem o campeonato? Beleza, vou embora. Amanhã eu vou pedir que o Diário de Pernambuco faça uma reportagem. TV Globo não quer mais o futebol pernambucano. E vocês passam a responder. Sabe por quê? Eu moro na rua Jorge Faleiros, no aeroporto. Eu não moro em Pernambuco. Eu vou voltar para minha casa. Ter logo prazer em conhecê-los. E sair pro elevador, em cima do shopping Recife. O cara foi me buscar na porta do elevador. Calma. Tenha calma, não é assim. Resultado, Luciano auferiu recursos provenientes de lucro. Pela primeira vez na vida, comigo, nesse dia. Vendi o campeonato por mais do que a gente tinha que pagar. Primeira coisa. Segunda coisa, que aí vem o arrependimento. A Globo fala assim, nós queríamos você e a Luciana para trabalhar aqui. Ela apresenta Globo Esporte local e você narra porque nós não temos. O Iata foi embora agora e tudo. Ela, por motivos que eu não sei, mas imagino quais foram, falou, não, para mim não dá, eu tô com o Luciano. O Luciano é Bandeirantes e tudo. E eu fui às conversas. J. Raposo Antigo, pai do Raposinho, Cléo Nicéas, que também não está mais aqui, e vai discutindo, e eles me ofereceram 7 meses de contrato, Silvia. Vamos fazer o seguinte, fazer uma experiência com você, em 2000. Você fica de janeiro a julho conosco, pernambucano, se der tudo certo, você continua na empresa. Luiz Fernando Lima era o diretor, consulta o Rio e tudo. Falei, 7 meses de contrato não dá para mim. Tenho filho pequeno, eu não sou um profissional que nasceu ontem, eu venho do show do esporte. Que é Raposa. Pelo amor de Deus. Não pra cima de mim, não. E não fui. O Rembrandt foi no meu lugar indicado por mim. Agora acabou de deixar a empresa. Ficou lá anos? 24, Copa do Mundo e tudo. Isso é um arrependimento profissional. Mas eu brinco, hoje eu brinco, né? Você estaria na Globo? Você teria não, feito não 23, sei 24. Se eu estaria na Globo. Mas você não existe. Mas é o seguinte, eu posso brincar com os São outros. decisões. Olha, recusei a Globo, viu, moçada? São decisões. Aí os caras dão risada. Aliás, na Globo tem um grande amigo que é o Luiz Roberto. Nós somos da mesma época, na mesma rádio, onde nós nascemos, Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Eu e Luiz Roberto Demúcio, que hoje é o artista da Globo. Só pra gente encerrar, Vai. Você nunca teve problema de ego? Porque às vezes quando a gente faz um bom trabalho, a gente, né, quer ser reconhecido, mas aí tem tem outro que coloca no lugar, aquela matéria era minha. Você teve alguma coisa que deixou...
Todos os problemas de ego. Todos. Tem muita gente que me acha prepotente, arrogante, presunçoso. Hoje não mais, né? Que eu mudei muito. A vida vai te mudar, mas tive todos os problemas. Isso fui eu quem fiz. Olha, aquilo... Hoje não faço mais isso. Mas não deixo de contar. Porque se eu contar, se começou o programa assim, se eu contar, quem vai contar? Eu tenho que contar. Mas já passei por enormes problemas por conta disso. Enormes. Que bom que você veio. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Tem muita história, a gente podia ficar aqui, ó. Podia. Mas eu vou esperar para o seu livro, esse compilado que você está fazendo de grandes experiências. Você vai estar no livro. E eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Vou estar lá? Você vai estar no livro. Ô, Cris, vou estar lá, hein, Cris? Eu é que agradeço. Para mim Tá foi bom. uma honra estar aqui contando histórias. Muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Agradecendo aqui essa mesa linda que está com as flores. Serginho, muito obrigada da Estrelícia e sempre contando aí com o carinho de vocês. Pessoal, o Pode Chegar com Silvia Vinhas vai ficando por aqui. Até o próximo conteúdo, tá bom? Tchau.